Tem dias em que ser você cansa. Cansa sorrir quando o corpo pede silêncio. Cansa fingir leveza quando tudo parece pesado. E ainda assim, o mundo fica te dizendo: bola para frente, sorri mais um pouco, pense positivo. Vambora, tudo passa, deixa isso para trás, enxuga as tuas lágrimas. Vamos para a academia, bora trabalhar. O cansaço, ele não é físico, é um cansaço existencial. Vivemos numa era em que ser feliz é obrigação. A gente posta alegrias que a gente não sente, a gente disfarça dores e tristezas para que tudo esteja bem. A gente tem a obrigação de parecer bem o tempo todo. Senão a gente acaba sendo julgado, a gente acaba sendo excluído das coisas. Mas eu vou te dizer, força de verdade é você ter a coragem de pausar. É você ter a coragem de dizer, eu só consigo até aqui. Daqui para frente eu vou parar um pouco, eu vou pausar. Essa é a grande força, essa é a grande coragem atualmente. Essa sociedade do desempenho que nos cobra o tempo todo uma multitarefas, nós precisamos ser bons em tudo que fazemos. E, na verdade, a gente vive várias esferas da vida. A gente precisa ser mãe ou pai, a gente precisa ser bom profissional, a gente precisa fazer atividade física, beber 2 litros de água por dia, ser bons pais, ser bons educadores, ser bom amigo, ser bom filho e filha. E a gente não pode errar, senão a gente automaticamente é julgado. A gente é automaticamente condenado como um mau profissional, como um mau filho, como uma má filha, como um mau pai, como uma má mãe. O filósofo Byung-Chul Han lançou um livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele diz que vivemos numa sociedade onde o desempenho é quem conta. É a sociedade do desempenho. Hoje, a gente tem que fazer tudo tão bem feito, a gente se preocupa tanto em ser bom em tudo, que a gente muitas vezes se afasta de nós mesmos. E no final, a gente não sabe mais do que na verdade a gente gosta, do que na verdade a gente aprecia na vida e se é que a gente aprecia a vida, porque a gente fica tentando ser bom em todas as áreas. E ele diz que essa sociedade, que nós, transformamos essa sociedade desse jeito, porque por muitos anos, lá nos anos 80, 90, a gente viveu uma sociedade que foi uma sociedade muito repressora, né? A sociedade em que eu cresci, em que na época a gente vivia até a época da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E naquela época nós elegíamos um inimigo, e nós trabalhávamos ali focados em determinadas coisas. A gente geralmente trabalhava focado no nosso trabalho. Só que hoje essa fase passou. Por um lado, foi bom passar, né? A repressão nunca é bom. Mas, por outro lado, hoje, o excesso de liberdade está trazendo essa problemática da gente precisar ser bom em tudo. A gente tem muita liberdade, por isso a gente tem muitas escolhas a fazer. E essa quantidade de escolhas exacerbada acaba cansando o nosso cérebro, acaba nos cansando. Nós viramos seres multitarefas, onde a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa acordar bem, a gente precisa fazer yoga, a gente precisa meditar, ir à academia, beber 2 litros de água, cuidar do filho, levar o filho e a filha para a escola. Os filhos, por outro lado, fazem 1 milhão de atividades, aqueles que, na verdade, têm condições para isso. E, fora a educação dos filhos, tem os pais que muitas vezes estão idosos e precisam da nossa atenção. Precisamos ser bons profissionais. Hoje em dia, a maioria das pessoas
trabalham por conta própria, né? Então, você não tem mais um chefe mandando em você, mas muitas vezes você mesmo é seu chefe, e aí eu não sei o que é pior, né? Porque quando a gente é nosso chefe, quem manda na gente são os boletos. E aí a gente precisa ser sempre melhor, buscar sempre o melhor desempenho. E a gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito com a nossa aparência, a gente nunca está satisfeito com as nossas relações, seja afetivas, seja familiares. A gente nunca está satisfeito com o trabalho que a gente executou naquele dia. Quantas vezes a gente chega em casa e a gente, mesmo tendo trabalhado o dia inteiro, a gente se sente inútil, porque a gente não conseguiu bater aquela meta. Então, essa virou a nossa rotina, esse virou o nosso normal. E onde fica a gente na nossa agenda? Onde é que nós estamos dentro da nossa agenda? Onde a nossa saúde mental está nesse meio aí? Em que momento você separa do dia para parar e refletir sobre você? E parar e fazer algo que você gosta? Parar e ligar para aquele amigo e perguntar se está tudo bem. Então, nós precisamos parar e refletir sobre isso, porque no nível que estamos de estresse, chega uma hora em que nenhum indivíduo aguenta. E muitas vezes isso acaba sendo aparecendo, né, no nosso corpo em formas de doença. Então, o cansaço hoje que a gente vive é esse cansaço de existir. E muitas vezes a gente se sente culpado, né? A gente se sente culpado quando a gente resolve tirar um dia para a gente. A gente se sente culpado quando a gente resolve acordar um pouco mais tarde. Mas tem algo de muito bonito quando a gente faz isso. Tem algo de muito corajoso quando, em meio a todos os olhares que nos julgam, a gente fala para a gente mesmo e para os outros: isso aqui eu não dou conta. Hoje eu preciso ficar na cama. Hoje eu preciso dar um passeio. Agora eu preciso dar uma caminhada. Isso quando a gente faz isso, a gente restaura a nossa própria humanidade. Porque a vida, ela também acontece nesses momentos. A vida, ela também acontece nas pausas. Naquela caminhada que você dá na praia, naquele sorvete que você vai tomar com seu filho, naquele abraço que você dá no seu amigo. Quando você está andando na correria, encontra alguém, para e pergunta para a pessoa: tá tudo bem? Vamos tomar um café? É aí que realmente mora a nossa empatia e o nosso lado humano. A vida não acontece só na correria. Ela também acontece nas pausas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa se sentir mal ou culpado por parar em alguns momentos, por escutar o seu corpo, escutar as suas emoções. A gente precisa fazer isso por mais vezes. A filosofia não promete felicidade constante. Ela promete uma vida com lucidez. Nietzsche dizia que a verdadeira felicidade está em encarar o peso da existência. Então a gente não precisa ficar correndo o tempo todo tentando ser o melhor. Na verdade, o antídoto para esse cansaço é a gente tentar parar de pensar que a gente precisa ser o melhor e tentar ser uma pessoa inteira. Isso vai nos trazer mais leveza. Se você gostou dessa reflexão, se você acha sentido nas coisas que a gente discute aqui, curte esse vídeo, já me segue nesse canal, vem fazer parte da nossa comunidade. E a gente aqui não tem respostas prontas, mas a gente tem perguntas bem persistentes e que tem tudo a ver com a nossa existência. Nós temos vídeos todos os domingos às 19 horas. Continua com a gente. Um beijo no coração.